Amém, irmãos. Estamos então com o nosso segundo bloco e essa pessoa maravilhosa que eu admiro demais, a pastora Adriana. Paz do Senhor, pastora. Paz, querida. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Vocês sabem como é que eu sou, né, gente? Eu boto o microfone, eu tiro o microfone, mas é tudo bênção. E hoje, como nós estamos nesse mês abençoado de março, mês da mulher, eu trouxe essa mulher maravilhosa de Deus, usado um instrumento de Deus muito grande na minha vida, e eu tenho certeza que será na vida de vocês também, amém? Então, pastora, paz do Senhor, a gente já se cumprimentou, né? Vou deixar você falar um pouquinho de qual igreja você pertence, qual ministério, fica à vontade. Deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Amém. Nós estamos aqui em Cantagalo há 10 anos e nós servimos ao Senhor, né, através do Ministério Renovação em Cristo, que é afiliado ao Ministério de Sorocaba. O pastor Daniel é nossa cobertura espiritual, né, juntamente com a pastora Sandra, sua esposa. Amém, amém. Você então quer fazer uma visita na igreja da pastora, Igreja Renovação em Cristo aqui em Cantagalo. Você é o nosso convidado, né? Porque eu me convido também, eu estou lá na igreja, eu sou de lá também. Sou do Novo Nascimento do pastor Gelber, mas eu sou um pedacinho de cada lugar. Amém, pastor? Glória a Deus. Então, pastora, eu queria que Deus ministrasse, eu tenho certeza que Deus já ministra muito ao teu coração, mas que ministrasse através da palavra. Eu não sei se você quer cantar, porque você tem uma voz abençoada também, não é? Cantar não, mas vamos para a palavra, né? Porque Deus falando conosco, eu queria compartilhar um texto que está no livro de Esther, no capítulo de número 4, um versículo apenas, que diz assim: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Essa palavra fala muito ao meu coração, irmãos, porque nos últimos dias nós estamos vivendo um tempo de tanto egoísmo e a gente fica sempre esperando saber o que nós podemos receber em troca. Mas as mulheres que são do Senhor, elas são tão abastecidas que elas se colocam à disposição para servir, né? E isso aqui é uma palavra de Mardoqueu, o tio de Esther, falando com ela, que ainda que ela se calasse quando ela estava sendo favorecida, porque aquela era, na verdade, a esposa do rei, ela era uma rainha, ainda que ela se calasse, Deus levantaria uma outra pessoa para que o livramento chegasse ao seu povo e também à sua casa. Então, quando Deus nos levanta na nossa casa, através de qualquer tipo de adversidade, qualquer situação que nós estejamos vivendo, que você viva, que eu tenha vivido, o Senhor quer nos levantar como um ministério para que nós possamos levar livramento não só para os da nossa casa, mas também para o povo de Deus. Então, é um tempo das mulheres que se chamam mulheres de Deus se levantarem para o bem da nossa cidade. Já chegou o tempo da igreja se posicionar. Nós não precisamos de favor de ninguém, nós temos o Senhor que é por nós. E nós não estamos numa posição de ficar mendicando, né, algumas coisas, alguns favores. Nós temos a palavra do Senhor que nos dá vitória sobre toda e qualquer situação. Seja para uma situação favorável, principalmente nas situações desfavoráveis. Ninguém quer passar desprazer. Aliás, a nossa cultura, ela é muito ingrata nesse sentido, que ela nos molda para que a gente tenha prazer e vitória em tudo, né? Aos moldes dela. Mas a palavra de Deus nos adverte e nos ensina que mesmo em tempo de aparente derrota, aquilo faz parte de um processo de ensinamento do Senhor. Então, Esther viveu algumas etapas na vida. Na sua vida ela foi órfã, ela, né, teve que passar por um processo de seleção entre as demais pessoas, né, para que ela fosse a escolhida do rei. Isso tudo foi um processo de Deus na vida dela e nós precisamos respeitar os processos de Deus na nossa vida. Nós temos o hábito de querer furar etapas para chegar lá no final de uma promessa que Deus tem a nosso favor. Lá em Lucas 1,45 tem um versículo que é: quem me conhece anda pertinho de mim sabe que é o meu preferido. Bem-aventurada aquela que creu que hão de se cumprir todas as promessas que da parte do Senhor lhe foram ditas, né? Então, quando a mulher tem essa plena convicção de que ela serve a um Deus poderoso e que vai cumprir com a promessa dele na vida dela, ou seja, Deus tem cumprido com a sua promessa na minha vida, que é diferente da sua vida, né? Cada uma de nós tem um percentual de fé
de acordo com a promessa que Ele tem para a gente. O que nós não podemos é furar as etapas desse processo e esperar que Ele vai cumprir a promessa, porque Ele é fiel. Ele não é filho do homem, né? Ele é Deus. Amém. E nós vemos através dessa palavra tão abençoada, né, pastora? Nós vemos, eu venho aqui na sua casa, eu me sinto tão à vontade, porque por isso que eu escolhi esse lugar, essa casa abençoada, porque a gente se sente à vontade e é tão difícil, né, pastora? A palavra de Deus nos ensina a crer mediante, assim, a tantas circunstâncias, mas é tão difícil, né? E parece que vem tudo para nós mulheres, a gente tem que aguentar, a gente tem que suportar. Mediante, a gente vê Esther mesmo, como ela foi sábia. Ela agiu no tempo certo, ela esperou o momento certo para poder salvar uma nação, salvar o seu povo. E pra gente é tão complicado, né? Como que pode melhorar, gente, para ser menos complicado assim? Isso não se descomplica. A gente precisa entender o tempo e o propósito de Deus. Imagina Maria quando gerou Jesus. Né? Deus escolheu a mulher para gerar vidas. Então a mulher, ela tem essa sensibilidade de doar seu próprio corpo em favor de uma outra vida. Então Deus conta com a gente. Às vezes é complicado porque o Senhor quer nos tratar. O Senhor quer nos amadurecer. Né? É complicado quando a gente não olha para a palavra, mas quando a gente tem esse apoio, né, e essa certeza, ainda que nós não tenhamos entendimento, mas quando a gente vê que essas coisas aconteceram e que vão acontecer coisas lá na frente também que a gente não vai ter o entendimento, mas a Bíblia nos adverte que a paz de Cristo é o hábito do nosso coração. Então, se a gente tem paz para passar por aquela situação, a gente sabe que Deus está nos guiando ali e vai abrir o Mar Vermelho, né? Ele vai fazer a água do Jordão parar para a gente poder passar com o pezinho seco, né? Sem deixar ali a lama nos atingir. E o que contamina, diz na palavra de Deus, que o que contamina o homem não é o que às vezes a gente vê algo cair no chão, a gente pega aquilo do chão, come e fala, nossa, me contaminou, mas não é o que sai da nossa boca, né? E as atitudes que a gente faz, isso entristece o coração de Deus. Só que como nós estamos falando aqui, que nesse tempo é difícil, esse tempo é necessário para amadurecimento na nossa vida, nós também não vivemos o tempo todo na igreja, não vivemos o tempo todo com a palavra, a gente sai, ouve conselhos. Esses tempos atrás veio uma amiga minha falar comigo, ela falou assim, Thaisa, uma pessoa falou isso, eu acho que eu vou fazer, eu não sei se eu faço, e eu fiquei analisando, eu falei assim, Deus, mas será que é o desejo do nosso coração? Porque muitas das vezes o desejo do nosso coração é não fazer, mas tem tanta gente ao nosso redor falando, faz que a gente acaba caindo, fazendo aquilo, só que isso acaba entristecendo o coração de Deus. E a gente está num tempo em que a mulher tem que ser firme mesmo, tem que ser constante, mas é na palavra do Senhor, não é? Que isso nos edifica. Lá em Provérbios 31 também, eu acho que é o versículo 25, se eu não estou enganada, diz que a força e a glória são as vestes da mulher. Então, a gente às vezes fica tão preocupado, né, em mostrar uma coisa para agradar as pessoas, quando o Senhor já tem uma vestimenta apropriada para a gente, que é força e glória. Imagina, Deus nos coloca uma roupagem, né, de força para a gente enfrentar as adversidades, porque Ele nos fez assim, para enfrentar situações de adversidade. Quem é que consegue curar a feridinha de neném, de filho? É a mãe com beijinho, não é? O pai se der um beijinho não é a mesma coisa, né? Mas a mãe tem essa capacidade, né, dada por Deus, através do carinho, confortar. Não é que cure, o beijo não cura, mas o conforto, né, ele aquece o coração. Então Deus dotou a mulher, deu essa capacidade à mulher de ter essa sensibilidade de perceber, né, o coração do outro e a necessidade do outro, né, para que ela possa ser um instrumento. Nós somos instrumentos. Às vezes a gente quer mudar de lugar com Deus, a gente quer dizer para Deus como é que tem que ser feito, mas nós é que somos os instrumentos, né? É verdade. E pastora, eu conversei muito com a senhora também sobre essa prática do perdão. Eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre isso. Eu tive com uma mãe de uma aluna minha na escola e ela falou comigo, Thaisa, você estava ministrando no seu programa e de repente você começou a falar de
de perdão, Deus me tocou de uma maneira tão forte que eu fiquei toda arrepiada. Ela falava comigo, ela mostrava, ela, olha como é que eu tô toda arrepiada. E ela falou assim, e naquele momento eu falei, Deus, se o Senhor me preparar o momento, eu vou lá, peço perdão, fica tudo certo. Ela falou que Deus preparou tudo. E aquilo ali para ela que era um peso, passou, saiu através do perdão. E o perdão tem esse poder, não tem? Tem esse poder e ele é o sinal máximo do amor. Porque a Bíblia mesmo fala que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao nosso próximo como a nós mesmos. Quem nos ensina e nos manda perdoar é Deus. O Senhor não fala, se você quiser, você perdoa. Não, o verbo está no imperativo. Perdoai. Para que os vossos pecados também possam ser perdoados. Então, quem é que não pisa na bola de vez em quando? Quem é que não erra? E da mesma maneira como você perdoa, você vai ser perdoado. Então, isso é uma coisa também séria. Ou seja, você só vai receber aquilo que você der. E a liberação, quer dizer, perdão quer dizer eu vou liberar. E a palavra perdão, uma vez o pastor Fábio Damasceno, numa pregação dele, ele é um pastor lá de Niterói, uma bênção, um homem de Deus, aprendi muito com ele. Ele falando que perdão é uma perda grande. É como se você tivesse colocado a palavra perda no momento ativo, perdão, quer dizer, perdi muito. Mas quando a gente perde muito de si mesmo, a gente tem um retorno em Deus. A gente fica com a vida leve, né? A gente tira aquele peso da nossa vida e entrega para quem pode resolver a situação, que é Deus. Né? E perdoar é liberar realmente a pessoa. Porque às vezes a gente diz, eu liberei, eu perdoei. Né, mas de vez em quando aquilo vem na mente, né, como uma acusação, como se fosse uma nota promissória contra a pessoa. Né, Jesus, quando ele morreu na cruz, a Bíblia fala que aquela cédula que era contra nós, ela foi rasgada. Ou seja, não ficou nada, a gente não ficou devendo nada para o inimigo, nada para ninguém, porque ele rasgou aquela cédula que era contra nós. E quando a gente perdoa, a gente faz a mesma coisa. Sabe aquela dívida que a pessoa tinha com a gente rasgou, né? E isso torna a gente, assim, uma expressão de amor de Deus. Instrumento. Amém. Nossa, tá sendo bênção aqui, irmãos. Não dá vontade de cortar, de terminar esse segundo bloco, mas nós precisamos fazer isso e você não saia daí, porque Deus tem muito mais para derramar. Nós temos mais um pouquinho de tempo no terceiro bloco, mas eu te convido, fique aí, porque o Espírito Santo de Deus vai continuar falando no teu coração. Amém?